Olá, me chamo Ananda Azevedo e sou discente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física pela Unesp, mestrado profissional, no polo da Universidade Federal de Goiás. Hoje irei apresentar a vocês os motivos e os porquês da educação física estar presente numa escola democrática e republicana. Vamos lá? A educação física escolar, integrando-se ao projeto da escola, pode contribuir para a vivência da liberdade, dos direitos e dos deveres sociais quando se propõe a oportunizar que todos, repito, todos os estudantes, tenham acesso aos conhecimentos historicamente acumulados acerca do patrimônio corporal. Portanto, de acordo com Saviani, sendo o trabalho educativo o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, o papel da educação física escolar é proporcionar a todos os estudantes a vivência e a reflexão crítica acerca dos elementos da cultura corporal de forma sistematizada, para que o educando saiba fazer a leitura de uma parcela da cultura em que está inserido. Ora, talvez você esteja se perguntando, como fazer isso? Pois é na possibilidade de ofertar os conhecimentos sobre jogos, brincadeiras, práticas esportivas, ginásticas, danças, lutas e as demais práticas corporais que fazem parte do contexto dos estudantes que podemos tornar a escola espaço de democracia e republicanismo. Por isso, ao se ter clareza do que Saviani nos traz como a noção de clássico, isto é, aquilo que se firmou como fundamental e essencial para um componente curricular, podemos sim compreender que a educação física deve se ocupar do patrimônio corporal produzido historicamente pela humanidade. Assim, conforme o professor Marcos Garcia Neira expressa em sua entrevista à revista Nova Escola, o nosso papel enquanto professores é investigar como os grupos sociais se expressam pelos movimentos, criando esportes, jogos, lutas, ginásticas, brincadeiras e danças, entender as condições que inspiram essas criações e proporcionar a experiência para os estudantes, de maneira que eles reflitam sobre quais alternativas e alterações são necessárias para vivenciá-las no espaço escolar. Fato é que desde o movimento renovador crítico da educação física na década de 80, que rompe com o paradigma da aptidão física pura e simples, diversas abordagens pedagógicas surgiram para fundamentar o componente curricular. Ao sair do status de atividade para componente curricular, com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394 do ano de 1996, várias abordagens pedagógicas têm tentado dar conta da sistematização e transmissão dos conhecimentos próprios da área. Há de se considerar que, mesmo com todas as problemáticas que se apresentam no chão da escola, como, por exemplo, a dificuldade da cultura escolar em compreender que a educação física se integra ao projeto da escola, tal qual os demais componentes, existem sim professoras e professores que empreendem esforços em mediar com os estudantes os conhecimentos da cultura corporal para além da mera vivência dos esportes modernos. Dito isto, os conteúdos a serem abordados, apesar de serem organizados em grandes áreas de maneira genérica, devem ter a realidade como ponto de partida. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que temos que trabalhar na escola os jogos e as brincadeiras, porque estes possuem o movimento como prerrogativa, mas não sabemos exatamente quais jogos e brincadeiras trabalhar se não fizermos o diagnóstico inicial com as turmas, a partir do conhecimento prévio que os estudantes trazem. Certo, mas por que é importante que os estudantes tenham acesso a esse tipo de conhecimento na escola? Bom, a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado, correto? Existe um patrimônio cultural relacionado à produção humana e coletiva de práticas corporais riquíssimo. Portanto, é um direito dos estudantes terem acesso a este patrimônio de forma ativa e reflexiva, para que, de acordo com Fensterseiffer e Gonzalez,
eles tenham capacidade crítica para agir autonomamente na esfera da cultura corporal de movimento, formando também sujeitos políticos e munindo-os de ferramentas que auxiliem no exercício da cidadania. De fato, reconheço que não é fácil, tampouco rápida a ruptura com o paradigma de aptidão físico ou esportivização, embora haja um ecletismo na forma de se abordar a educação física escolar. Atualmente, na Base Nacional Curricular Comum, documento este oficial que embasa a formação dos currículos escolares no ensino básico por todo o país, há uma expressão no componente de educação física distante de uma prática mecânica e sem reflexão. Então, dito tudo isso, vamos juntos mudar a nossa perspectiva sobre a educação física escolar?